Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscrever no canal, 930 mil, caramba, muito obrigado. Eu tenho a pretensão de chegar em 1 milhão de inscritos, sei que a gente vai chegar, gostaria que fosse o quanto antes, por isso eu convido você a se inscrever. Você que já se inscreveu, meu muito obrigado, de coração. Você que ainda não se inscreveu e assiste aqui os conteúdos, acha o conteúdo legal? Bora, só se inscrever, não custa nada. Deixa o like no vídeo também. Vamos falar do Timão e dos bastidores nas últimas horas, depois da derrota para o São Bernardo, que transformaram esse jogo, esse clássico contra o São Paulo, num caráter muito decisivo. E assim, não é uma mera especulação ou uma opinião baseada apenas em resultados ruins. Não. A gente tem acompanhado aí com informações de bastidores que tanto o diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, quanto o técnico Mano Menezes sofrem uma grande pressão interna dentro do clube. E uma coisa está ligada à outra, porque a Gazeta Esportiva soltou uma notícia no dia de hoje de que o Rubão ele já não goza de tanto prestígio, já não tinha tanto prestígio ainda durante a eleição. O Rubão tem um período, tem uma fase dele como diretor de futebol mal sucedida em 2007, ano do rebaixamento do clube. E não era visto com bons olhos para assumir a pasta do futebol da gestão Augusto Melo. O Augusto bancou o Rubão como o seu fiel escudeiro para comandar as negociações justamente num período muito difícil de uma reformulação completa ou quase completa no elenco alvinegro. A questão é, ocorreram algumas barberagens nesse processo. O clube, pela falta também de um executivo de futebol e pela inexperiência, digamos assim, do Augusto chegando na presidência e precisando cuidar de muitas coisas, ele designou ao Rubão digamos, a capitania do processo. E ele se perdeu em algumas situações. O Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo na véspera, teve a questão do Rodrigo Garro, que demorou a ser regularizada, poucos reforços até aqui não conseguiram ser utilizados, e os que estavam aí, alguns ainda não conseguindo. O Félix Torres também foi um que demorou a ser efetivada a contratação. E a gente tem visto declarações recentes tanto do goleiro Cássio, capitão do time, quanto do técnico Mano Menezes, que mostram um desconforto com a reformulação que não aconteceu na prática. O Corinthians contratou 6 jogadores, em que apenas 3 puderam jogar, mas aí por questões extraordinárias, o próprio Diego Palácio, que agora sofreu uma lesão, enfim, muscular. Então o Corinthians até integrou aí o Vitor Mer, o jogador da Copinha, lateral esquerdo, que pode aparecer, mas eu acho muito difícil, a tendência é que seja o Hugo, mas ele treinou com o grupo profissional, assim como o menino Rian. Foram novidades no treinamento dessa segunda-feira e muita gente querendo o Vitor, querendo oportunidade para ele. Mas para vocês verem, o Diego Palácios mal estreou, já sofreu uma lesão. O Rodrigo Garro ainda não conseguiu jogar. O Gustavo Henrique ainda não tem condição física de atuar. Então o Corinthians contratou um jogador que depende de um tempo para que ele possa performar. Ou seja, as contratações, elas até estão acontecendo, mas dentro de um tempo que o Corinthians não permite, A pressão no Corinthians é tão grande que você tinha que começar o Campeonato Paulista com um time minimamente montado. Eu vou dar o exemplo do Santos, por exemplo, que dentro da sua realidade montou um time completamente do zero, com presidente novo também, mas que começou a trabalhar antes do fim do ano passado. O Corinthians não podia, porque tinha uma oposição na gestão passada e oposição da gestão que assumiu. A transição não foi tranquila e, pelo estatuto, o Augusto Melo não podia dar nenhuma canetada antes do dia 2 de janeiro. Um problema que, inclusive, pode ser resolvido para as próximas eleições, nas próximas gestões, porque isso fez com que o Corinthians perdesse muito tempo. E isso gerou um desconforto. No Cássio, que tinha vários amigos, parceiros e companheiros de longa data, viu esses caras serem liberados pela atual diretoria e não viu o clube contratar na mesma medida. Pelo contrário, inclusive quantitativamente, muito menos do que aqueles que saíram. O técnico Mano Menezes também começou a dar suas letrinhas irônicas em entrevistas coletivas, dando a entender de que realmente o Corinthians ainda não está no estágio necessário. Isso atenua o trabalho do Mano um pouco, mas isso não diminui a pressão. Porque essa pressão do Mano não vem só de agora, desses 3 jogos. Ela vem do ano passado.
O Mano era o comandante naquele 5-1 pro Bahia, na derrota pro Inter em casa, num time que sofreu demais para se manter na Série A. Mesmo com um ano turbulento, a folha de pagamento de 20 milhões de reais, 22 milhões de reais e um elenco que o Corinthians tinha, não era para estar naquela situação. E ele cometeu algumas escolhas equivocadas também. E ele também participa da reformulação. Ele aceita participar da reformulação. Não foi a gente, não foi eu nem você que aceitou o desafio de montar um Corinthians do zero. Foi o Mano. E disse ele que gosta disso. Pois bem, então agora segura, né? Segura porque o Corinthians perdeu tempo e era óbvio que o processo seria difícil, mas ele não está conseguindo. Então a pressão não vem de agora, vem do ano passado. E o Rubão, com essas... digamos, com esses deslizes burocráticos que a pasta do futebol acabou cometendo do ano passado para cá, começou a sofrer pressão da torcida, mas de forma interna também. E o entorno do presidente Augusto Melo já começa a perceber que talvez o Rubão não seja o cara ideal para a pasta. E é por isso que o Augusto contratou, às pressas, recentemente, o Fabinho Soldado, ex-jogador, né, mas que era gerente de futebol lá do Flamengo, para assumir a pasta como diretor executivo e tomar a frente das negociações, para que o Corinthians não sofra com casos como o do Lucas Veríssimo, como o do Mateuzinho, em que o Augusto fala, mas assim, abertamente. Quando chegou para mim, já estava nessa situação. Ou seja, o Rubão comandou a negociação, deixou o jogador treinar no Corinthians, sem ter um contrato assinado, não viu que as cláusulas prejudicavam o clube. Quando o Augusto tomou conhecimento, opa, peraí, manda voltar. Só que aí a barbeiragem já tinha sido feita. Então tudo isso está pressionando o Rubão no cargo e ao mesmo tempo... E é isso aí, nação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus amigos, muito obrigado aí. Gratidão extrema pelos novos inscritos aí, por quase está chegando aí a 50 mil inscritos. Minha gratidão expressa aí, muito obrigado, gente. Meus amigos corintianos, Coringão, nosso timão hoje vai enfrentar o São Paulo dentro de casa, né? De fato, visibilizando esse tabu de nunca ter perdido aí dentro de casa contra aí os antes, contra o clássico majestoso aí contra o São Paulo, beleza? Gente, na minha opinião, vai ser um jogo super difícil, tá? O Corinthians chega, na minha opinião, ele chega pra não... É claro que eu quero que o nosso time sempre ganhe títulos, ganhe clássicos, ganhe todos os jogos, é claro. Só que diante das últimas circunstâncias que tá acontecendo, dos últimos jogos, que eu assisti, inclusive, vendo o time do Corinthians jogar, eu acho bem difícil uma vitória do Corinthians. Claro que no futebol, ainda mais no clássico, tudo pode acontecer. Pode acontecer desde o 0-0 até o 5-0. Tá? Mas a minha opinião é bem difícil, tá, gente? Então vai ficar lá 1-1, 0-0, no máximo 2-1, ou pro São Paulo ou pro Corinthians. Eu ainda acredito, sim. Lá no fundo, eu ainda acredito que o Corinthians pode vencer, tá? Lembrando que o Palácio não joga aí por conta da lesão que ele teve na coxa, né? O Garro aí tá nessa briga pra jogar e tal. Então o Corinthians não vai 100%. E tá precisando de reforços. Urgentemente, né? Não só pro ataque, como também pro meio de campo. Pra zaga também. Tá? Então é isso, quero saber a tua opinião, meus amigos. Deixa aí a tua opinião, deixa aí o seu palpite, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.